lógica ao mesmo tempo, é uma narrativa teológica. Ou seja, é possível, sim, né, estabelecer doutrina dentro de obras narrativas. Né? O próprio escritor, ele já estava fazendo teologia. Então, isso é importante na hora de estudar a obra dele. Então, o papel dele como historiador e teólogo. Só para começar... E médico. Oi? E médico. Também, né? Médico. Outros vão dizer que era pintor também. Né? Na tradição tem várias funções aí. Né? Aquelas que são assim, essenciais para nós é de historiador e teólogo, mas ele também é conhecido até como pintor. Tem essa história aí, né? Ao longo da tradição da igreja. Para a gente ter um pouquinho de teoria, né? Só para a gente avançar sobre o que é Lucas como historiador, que tipo de historiador ele é. Então tem um homem chamado Riquet. Ele dividiu a historiografia em 3 partes, em 3 tipos de historiografia, segundo ele. Historiografia documental, explicativa e poética. São os 3 tipos de historiografia que existem. São 3 maneiras de se escrever história que existem. A historiografia documental é a história que é escrita só como um documentário. Você só se atém ao fato, ao que aconteceu. Pastor Gelson viajou de Governador Portela até Três Rios. Isso é um fato. Né? Você só se interessa em narrar o fato. Tem um tipo de história, também historiografia, que é explicativa, que vai explicar os detalhes, onde ele foi, como foi, o que aconteceu, esses detalhes, é explicativo. Não parou. Isso aí. Você parou. Isso aí. Quanto tempo gastou? Isso aí. Então, isso a gente chama de história explicativa. Também é um tipo de historiografia. E tem a historiografia poética, segundo ele. Então, aqui se interessa pelo fato, documentar o fato, aqui explicar como o fato aconteceu, e a poética, não é fazer poesia, né? Ele chama de poética, mas é a história que se interessa pela razão da história, pela questão de como essa história afeta o presente. É mais interessada no presente do que no passado. É interessada em como a história de fundação de um determinado grupo. Quando você tem uma história fundacional, você tem mais interesse em como esse grupo é agora, em como aquela história forma a identidade desse grupo. Então isso ele chama de história poética, que é a busca pela razão da história, como a história influencia o presente. Então, ele vai dizer que são 3 maneiras de escrever história. Uma que é só documentar, se interessa pela razão, é a mais comum que a gente vai estudar na escola. Você vai para a escola, tem aula de história, né? Basicamente ela é uma história documental ou explicativa, dependendo do tipo de autor que você estiver lendo. E a poética vai ser mais as dos grupos, né? Você pega a história da Assembleia de Deus, é uma história que ela é em parte documental, mas em parte poética, porque ela se interessa em como, ao contar a história, como a igreja é hoje. Então, o Lucas ele vai fazer uma história poética e também vai usar elementos documentais. Ele vai, quando você lê assim, Atos, também o Evangelho de Lucas, você vê que ele usa muito os lugares, os nomes, e ele tem uma precisão, né, admirável até sobre os títulos que se usavam no Império Romano. Ele vai ter essa... Então, ele tem essa coisa documental, mas ele não para nisso. Ele tem uma intenção
poética. Ele quer mostrar a fundação da igreja. Ele quer mostrar, então, com isso, que, na verdade, não é só a história que ele está contando. Ele está, na verdade, formando a identidade do que é ser igreja. Então, isso é o que seria uma história poética. É explicar a razão de ser de um determinado grupo. Quando você faz esse tipo de historiografia, você quer, na verdade, formar uma identidade. Então, tanto o Evangelho de Lucas como Atos dos Apóstolos têm a intenção de não só contar o que aconteceu, mas formar uma identidade do que é ser cristão. Então, o trabalho dele para Teófilo não é só dizer assim, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E pronto. Aí o que significa, não sei. Não, na verdade ele pega o que aconteceu e ele interpreta. Ele diz o que isso significa para o fato de ser igreja. Então, quando você lê na Bíblia, né, está lá lendo Lucas, na verdade você está lendo não só o que aconteceu, você está lendo o que significa hoje o leitor ser seguidor de Jesus. É isso que ele quer contar. O que forma a identidade de um cristão. Esse tipo de historiografia que ele faz. Então, esse Paul Ricoeur, ele vai dizer que existe também esse tipo de historiografia, que é a história contada para fundamentar a identidade de grupo. Então, Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas formam uma obra só. Qual é a intenção? Mostrar a identidade da igreja. Qual é a identidade da igreja? Que significa seguir Jesus. Então ele vai ter essa intenção. E aí a gente vai ver como que ele faz isso na história, né? Como que ele organiza o seu livro, os 2 volumes, para ensinar o leitor o que significa para ele ser igreja. Qual é o significado de ser igreja? Ok? Então vamos. Simples, fácil, né? Tranquilo? Então vamos. Até aqui. Então vamos ver como que ele faz isso, né? Vou pegar aqui. Até aqui estava bom. Essa forma dele ensinar era mais ou menos não, era meio vinculada aos filósofos. Também. Ele vai usar 2 tipos. Boa pergunta, né? Aí ele vai usar exatamente o estilo dos gregos, que é a chamada historiografia helenista. Do mesmo jeito que é contado a história dos filósofos gregos, ele vai usar também. E ele vai usar a teologia dos judeus. Então ele vai juntar as 2 coisas. A maneira do greco-romano contar a história, como eles contaram a história dos filósofos, dos reis, dos imperadores. Lucas vai fazer igualzinho. Então vai ter muita semelhança dele com outros escritores. O método dele vai ser o mesmo e a teologia dele vai ser da Bíblia do judeu. Ele vai pegar a teologia judaica e a forma de escrita greco-romana e vai juntar uma coisa na outra. Vai ser o primeiro a fazer isso. E fazer bem, né? Vai fazer e vai ficar uma obra única, né? Não vai ter igual, né? Nem mesmo na própria literatura cristã, né? Então, Lucas foi quantos anos depois mesmo? Ele escreve aí. 60, foi lá. 60 depois, 60 e pouco, né? Que ele escreve? A obra dele é escrita aí a partir depois dos anos 70. Então, 75 a 85, por aí. Então, Jesus viveu o seu ministério público, né? E sua morte e ressurreição nos anos 30. Ele escreveu lá depois de 70, então é aí 35, 40 anos depois que ele está escrevendo. Teve uma teoria no passado, né? Essa teoria tem muitas, né? Mas teve uma que foi popular que se encontra até hoje em alguns comentários, que é a ideia de que Lucas escreveu o livro de tanto o Evangelho como Atos para ser uma defesa de Paulo. Paulo ia ser apresentado diante do imperador e ele precisava de uma defesa. Aí Lucas escreveu essa defesa de Paulo. A fraqueza disso já é na própria época que ele escreve. Quando ele escreveu, Paulo já estava morto.
como se Paulo tivesse que esperar. Dependesse da escrita de Lucas para se defender, coitado. Então, Muito bem. mas sempre tem essas teorias, né? Você ainda encontra até hoje em alguns livros, né? Essa coisa que Lucas escreveu como se fosse um texto jurídico para defender Paulo. Está longe disso, né? Na verdade, ele escreveu mesmo para explicar o que era ser igreja. Então vamos à estrutura. Ele vai usar várias estruturas. Vou usar um exemplo só aqui, para a gente entender como que ele trabalha, como que ele organiza o livro. Tem uma palavrinha aqui. Tamid. Tamid é o quê? Tamid quer dizer aquilo que é regular. Que acontece regularmente. No judaísmo, se refere ao culto. O culto que acontece de manhã e de tarde no templo se chama Tamid. Tamid é o nome daquele, é regulamentado em Êxodo 29. Quem quiser ler aí, Êxodo 29, 38, versos 38 e 39, e depois 42 a 46. É a regulamentação do Tamid. 38 e 39? Isso. Êxodo 29, 38. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. E o outro texto ainda aí no verso 42 a 46. Na continuação, né? E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás com a oferta da manhã, como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada, é o Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrareis, para falar contigo. Esse é o texto que regulamenta o Tamid. É o culto regular. De manhã e de tarde. Tinha que ter sempre. De manhã, no nosso horário seria 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. São os 2 horários do sacrifício. 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. Isso foi durante todo o período do templo, né? O sacrifício era realizado de manhã e de tarde. Matavam um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde. E também tinha o incenso de manhã e o incenso à tarde. No período aí do segundo templo, a gente tem a descrição detalhada, né, de como funcionava isso, todo o Tamid. O Tamid se tornou o elemento central do culto de Israel. A gente, quando leu a primeira vez o Lucas, né, na outra aula, nós vimos que começa exatamente com uma cena desse sacrifício, que é quando o Zacarias está no templo para oferecer o incenso, né? Ele vai oferecer o incenso, e o incenso é parte desse Tamid. Então, começa já com um Tamid. Nós teremos em Lucas, para a gente entender como isso funciona em Lucas, né? Para você ver como Lucas organiza o livro, nós teremos isso, uma referência ao Tamid, no capítulo 1, versos 5 a 25. Depois nós teremos no capítulo 18, verso 9 a 14. Depois, capítulo 23, versos 44 a 48. E depois, capítulo 24, versos 50 ao 53. Isso em Lucas. Depois, em Atos, continua. Vai ter Atos 3, verso 1, Atos 10, verso 3, Atos 10, verso
Em todos esses textos, né? Então, o Lucas ele vai organizar. O que ele faz? Ele faz como faziam os escritores gregos. Eles faziam o quê? Eles organizavam o livro todo. Eles pegavam o livro e eles pegavam um assunto e espalhavam pelo livro. E criavam uma coesão no livro todo para aquele assunto. Eles faziam isso com vários temas. Um deles é sobre o Tamid. Nesse texto que nós lemos aí de Êxodo, vai dizer o motivo do Tamid. Qual que é o motivo? Quem lembra? O motivo era para que a presença de Deus estivesse com eles. Esse era o motivo do Tamid. Por que tinha culto de manhã e de tarde? E por que tinha que ser feito certinho? Para que a presença de Deus estivesse com eles, é o que vai dizer o texto, né, lá do Êxodo. E tinha que ser feito certinho para que essa presença permanecesse com eles. Então, se eles mudassem alguma coisa nessa liturgia, a ideia era o quê? Que essa presença ia embora. Então, exatamente isso daí. Então, por isso tem tudo certinho, exatamente ali. Então, tem que fazer desse jeitinho aqui para que a presença venha e que ela permaneça com vocês. Então, por isso será muito importante para Israel essa coisa do Tamid. Lucas vai aproveitar isso daí. Então, olha como ele está contando história, mas ele está fazendo teologia ao mesmo tempo. Porque o Tamid em Israel tem a ver com o quê? Com a maneira certa de adorar a Deus. É a maneira. Por que é a maneira certa? Porque é a única maneira pela qual a presença de Deus vem e fica. Isso é intencional, então. Exatamente. Então ele vai pegar isso daí e ele vai dizer, ó, que essa presença de Deus ele vai espalhar ao longo do livro para dizer, olha, por que eu estou escrevendo? Qual é a identidade da igreja? Lembra que ele está escrevendo para dizer o quê? Para fazer o quê? Mostrar a identidade do seu grupo, que são os cristãos. Então, com esse quadro aqui, ele está dizendo que a identidade da igreja é o quê? A adoração. Adoração a Deus é parte da identidade da igreja. É isso que ele quer mostrar. Então ele abre o livro com um Tamid, que é o Zacarias. Zacarias, ele é um homem reto e justo, não é isso? Ele é um sacerdote. E aí tem todo esse texto aqui. Ele vai oferecer o incenso. Ele está nesse cenário de um Tamid. No capítulo 18, a gente vai ter um outro cenário que escapa para a gente. O de Zacarias é fácil a gente perceber. Esse do capítulo 18 acontece em uma parábola que Jesus vai contar. Quem lê aí para mim? Capítulo 18, de 9 a 14. E disse também esta palavra: há uns que confiam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Quando a gente lê isso, A adoração vai para... Quando a gente lê isso, não parece que tem nada a ver com o Tamid, né? O que a gente lê assim, a impressão que vem na nossa cabeça é logo da nossa época, né? Imagina, 2 homens subiram ao templo, você imagina os 2 chegando na igreja, né? Aí se sentou lá no banco e foram orar, né? Mas na verdade não, a cena é o quê? É a cena mesma, o cenário é o mesmo lá do Zacarias, é o mesmo cenário. Como é que acontecia a oração? A oração acontecia diante do altar do sacrifício. Então, essa parábola é a mesma, o cenário é o mesmo.
É o mesmo cenário lá de Zacarias. Você lembra que quando a gente leu lá no comecinho de Lucas, a história de Zacarias, vai dizer que o povo está lá fora orando? Então agora é como se Jesus pega e muda a câmera, né? Ele estava lá dentro, mostrando o que acontece lá dentro, né? Agora ele muda a câmera lá para fora e mostra alguém lá fora, no meio do povo orando. E aí tem o quê? O fariseu e um publicano. Eles estão aonde? Estão no templo, diante do altar. Só que com uma diferença, os dois se afastam da multidão. Não é assim? Eles se afastam. É como se fosse sacerdote, ele representando. Então eles estão lá no meio da multidão, eles não são sacerdotes, estão no meio do povo. Só que um se afasta porque ele se considera melhor, santo. Então ele se distancia. Mas pecador assim, ele fica mais distante, falando, sou melhor que esses. O outro também se distancia, só que por um motivo contrário. Ele se distancia por vergonha. Então ele fica distante. Um faz uma oração que é o quê? Uma oração De exaltação própria. Né? Exatamente. E o outro fez não. Só que essa oração que ele faz, né, quando a gente lê assim, né, parece que é uma oração absurda, né? Mas não, se você ler o Salmo 26, por exemplo, é muito parecido com a oração que ele faz. Então não é uma oração absurda, é uma oração que era comum. Não era incomum, é uma oração comum. Só que o problema é o que ele pensa dessa oração, como ele faz, como ele se considera nessa oração. E o outro faz o quê? O outro não ergue os olhos, que era o comum erguer os olhos para orar, né? Ele se abaixa, ele está com vergonha, e ele faz um pedido, que aí às vezes a tradução não ajuda tanto, né? Porque tem Bíblia, acho que só ao meio da revista e atualizada vai ter assim, ó, Senhor, seja propício a mim. Isso não é isso. A transformadora fala tem misericórdia de mim. A maioria vai trazer tenha misericórdia, né? Só que na verdade em Lucas várias vezes a gente vai ter essa cena. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Nesse texto não, vai dizer Senhor, seja propício a mim, ou seja, faça uma expiação por mim. Agora, se você lembra isso do cenário, o que está acontecendo ali? Eles estão diante do altar do sacrifício. Aonde está acontecendo o quê? Um cordeiro, lembra que a gente leu lá? O cordeiro está morrendo pelo sacrifício do povo. E olha o que ele está pedindo a Deus. Ele se considera tão pecador que ele acha que aquele cordeiro não vale para ele. É isso que ele está pedindo a Deus. Ó. Senhor, faça uma expiação por mim. Porque essa expiação É pouco. é pouco. Isso aí. Essa expiação não dá conta do meu pecado. Olha como ele está pedindo uma coisa muito mais séria, né? Senhor, faça uma expiação por mim. Ele não está achando, né? Porque na verdade eles estão ali. Como é que funcionava? O cordeiro era morto. Aí o sacerdote entrava lá, oferecia um incenso. Quando o sacerdote saía e levantava as mãos e abençoava, o povo considerava o quê? Escorreu tudo bem, Deus recebeu o sacrifício e eles foram perdoados. Só que o que ele está dizendo? Esse sacrifício aí é pouco para o tamanho do meu pecado. É isso que ele está dizendo, né? Não conheceu, né? Olha como Lucas coloca, aqui você tem um sacerdote justo. Aqui você tem um homem extremamente pecador. E os dois estão no mesmo culto, no mesmo cenário, no mesmo ambiente. Todos eles serão alcançados igualmente pela presença de Deus. Como que ele será alcançado pela presença de Deus? Não está na parábola. O próprio Jesus vai parar a parábola e vai dizer que ele foi justificado. Não é isso? Ao invés do sacerdote levantar a mão lá e proclamar a bênção, o próprio Jesus diz o quê? Este saiu justificado. E o outro? Não. O outro se justificou a ele mesmo. Né? E ele ainda vai ter um detalhe, que ele não vai dizer só um pecador.
Pois é. Faça expiação por mim, ou seja, propício a mim, o pecador. Tem um artigo ali. É o pecador. Ele se considera, como Paulo depois dirá, né, o maior dos pecadores. Então, esse ozinho ali, às vezes a tradução não coloca, né, porque fica estranho, né? O pecador. Então ele é o pecador dos pecadores. É isso aí. Achei aqui a versão. Achou aí? Achei. Como é que tá aí? Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, vírgula, o pecador. Isso aí. Essa aí traduz ao pé da letra. Né? Bem próximo mesmo do que está dizendo. Porque às vezes se desse misericórdia, né? E como outros personagens de Lucas pedirão misericórdia, a gente acha que é tudo a mesma coisa. Né? Mas nesse daí é mais grave o que ele pede. Essa é o que já? Almeida Revista e atualizada. Também é corrigida, né? Essa daí, nesse verso aí, só acho que no Brasil só atualizada que colocou. Só ao meio da revista. Então ele coloca, ó, eu sou o quê? Tão pecador que um cordeiro morrer não vai ser suficiente. Então ele se distancia e ele pede a Deus que o próprio Deus faça esse sacrifício por ele. A JFA. E aí Jesus vai dizer, ele saiu justificado. Ou seja, surpreendentemente, Deus ouviu o que ele pediu. Deus atendeu ao pedido dele. Só que o Lucas vai colocando em camadas, né? Aqui você tem um sacerdote fiel, aqui você tem esse homem, e nessa parábola ele começa dizendo que ele está contando essas parábolas para quem? Para aqueles que se consideram. Mas como é que começa a parábola? Que eram justos, Aqueles que se consideravam justos. que desprezavam os outros. Exatamente. Olha como é que começa, né? Ele está contando para o pessoal. Então a parábola ela é chocante, por quê? Porque Jesus está retratando na parábola quem? O seu público. Só que ele está retratando o seu público como o quê? Como o fariseu. Aquele que se considera justo, limpo. E ele vai dizer o quê? Quem que sai justificado daquele dia no Tamid? Não foi o fariseu. Não foi o que se considerava justo. Foi esse homem que se considerou tão pecador a ponto dele achar que aquele sacrifício ali era pouco para ele. O outro que acreditava em si mesmo. Então, uma coisa que vai ter sempre em Lucas é o quê? Essa coisa da oração. Vai ser também chamado, né, de o evangelho da oração por isso. Que ele sempre vai insistir nessa coisa da oração. E nesse caso aí, a oração foi o quê? Teve um efeito maior do que o sacrifício. Você lembra do Salmo, né? 141? Acho que é 141. Acho que é 141. Busca aí alguém. Verso 2. Qual versículo? 2. 2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde. Então, o que o salmista está dizendo? Suba a minha oração como um incenso. Como qual incenso? Como aquele incenso lá do templo. E que sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde. Está equiparando aí que a sua oração seja como esse sacrifício. E é o que a gente vai ter nessa parábola aí, esse homem. A oração dele foi aceita como um sacrifício. E ele considerou que aquele cordeirinho morrendo ali era pouco para ele, mas a oração dele, Deus aceitou como um sacrifício. Ele saiu justificado. E aí vai ter essa cena incomum, que é um homem batendo no peito. No texto bíblico isso é bastante incomum, na época bíblica. Né? A gente vai ter essa mesma cena mais à frente, em outro texto aqui também. Alguém batendo no peito. Bater no peito era sinal de tristeza profunda, extrema na época. Bater no peito assim era sinal de tristeza profunda. Era coisa que se fazia em luto. Quando morria alguém, né? E tinha as mulheres que batiam no peito para indicar o luto.
Então, cenas de alguém batendo no peito era desse nível de tristeza aí, né? E é o que acontece com ele. Ele bate no peito para dizer que ele é pecador. Aí a gente vem o 23, 44 a 48, que é a cena com Jesus. Era já quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, pois o sol se escureceu e rasgou-se ao meio o véu do santuário. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso expirou. Essa é a hora que acontece o quê? O sacrifício da tarde. Essa mesma hora que acontece o sacrifício do Tamid, o que está acontecendo com Jesus? Está morrendo na cruz do Calvário. Ele vai colocar a mesma hora. Então, ó, aqui um sacerdote, no horário ali do Tamid, ele está fazendo o quê? Oferecendo incenso e recebe a revelação. Aqui, na hora do sacrifício, esse homem pecador recebe a justificação. Aqui, na hora do mesmo sacrifício, sempre o mesmo cenário, o que acontece? Jesus está morrendo pelos nossos pecados. Para que nunca mais você olhe para o Cordeiro e diga: isso é E ele insuficiente. está sendo propício. Exatamente. Na humanidade. Exatamente. Aonde a gente Ao terá pecador. esse mesmo verso aí, essa mesma palavrinha que tem em Lucas 18, 13, vai ter a mesma palavrinha de novo, só em Hebreus 2,14. Sei lá, Hebreus 2,17. 2,17. A cabeça é tremenda. Nem tanto. Dois. 2,17. Misericórdia, né? Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Isso aí, para expiar o pecado. Então, aquilo que o homem pede aqui, isso aí, é a mesma palavra, né? A mesma palavrinha que está aqui, que ele pede aqui, é o que está sendo realizado por Jesus. Aqui é o que vai explicar Hebreus. Então, na verdade, ele é justificado aqui, aí Lucas faz essa coisa. Você não pode ler só um pedacinho de Lucas e achar que aquilo ali resolve tudo. A gente vai ver mais tarde, né? Que Lucas fala de justificação aqui, você pensa assim, então é só orar e está justificado? Não, porque na frente ele vai dizer o quê? Ele colocou a palavrinha aqui e colocou aqui, ó. Porque lá na frente, alguém vai morrer no lugar dele. Alguém vai ser, No sacrifício vai ser será. propício a ele. Exatamente. E aí vai ser um sacrifício maior do que aquele que ele viu. Ele olhou ali aquele cordeirinho morrendo e falou: isso é pouco para o meu pecado. E aí o Lucas faz o quê? Na cena seguinte, que ele vai repetir o mesmo cenário, ele coloca agora o quê? A morte de Jesus. Para que todo pecador, igual esse pecador daqui, né, nunca mais olhe assim e diga: esse cordeiro aí é pouco para o meu pecado. Então ele fez o quê? Propiciou o cordeiro perfeito, que todo pecado alcança qualquer pecado, não importa quão pecador você seja. Aquele cordeiro que morre aqui, ele é suficiente para qualquer pecado. Olha como o Lucas, ele vai casando a história, né? Aí ele vai mantendo o cenário. Aí de novo aqui, 24, 50 e 53, é o mesmo cenário, só que agora é o sacerdote já fora. ele termina a cerimônia aqui, com Jesus. Lucas 24, 58, Lucas 24, versos 50 a 53. Tendo levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Termina a cerimônia aqui. Então, ó, o que ele faz? Abriu lá. Ele pega aqui, ó, toda essa cerimônia do Tamid, como ela era, e ele vai separando as cenas, pedaço em pedaço.
Para terminar o quê? O que ele está dizendo? Qual é a identidade da igreja? Adoração. Mas e por que a identidade da igreja é a adoração? Porque quem cumpre verdadeiramente o tamid é quem? O verdadeiro Cordeiro. Que morre na cruz do Calvário. Então ele completa tudo isso daqui. E ele inclui todos os pecadores. Aí ele continua em Atos ainda. Porque, né, isso não terminou com Jesus. Atos 3:1, para mostrar a continuidade como isso dá na história da igreja. Vai ver que quando Pedro e João Subiu ao templo para a oração. que hora? A hora nona. A hora nona. A hora do sacrifício da tarde. O que vai acontecer aqui? A mesma coisa que aconteceu aqui. Alguém será perdoado. Só que esse daqui estava coxo e começou a andar. Né? Aqui e aqui vai acontecer o quê? As duas cenas com o mesmo camarada, Cornélio, né? As duas cenas no sacrifício da tarde, para mostrar o quê? Que esse sacrifício vai alcançar para além do judeu. Vai alcançar os gentios. Né? Atos mostra o quê? A expansão disso. Como esse sacrifício que aconteceu ali, como ele se expande. A Black fala assim, não vai parar. Exatamente. Então não era só para quem, que a ideia de repente poderia ser o quê? Então tem que ir ao templo de Jerusalém para receber? Aí por isso que vem o Atos, para dizer o quê? Agora não fica mais só ali, agora expande. E aí, para mostrar isso, Lucas faz o quê? Se você olhar o Evangelho de Lucas, ele tem duas Páscoas. Não é assim? Uma no começo e outra no final. E o Atos dos Apóstolos tem duas Pentecostes. Sim ou não? Tem Pentecostes. Lucas 2 tem uma Páscoa quando Jesus é criança. Não é assim? Tem 12 anos. É Páscoa e ele sobe a Jerusalém. Está lá no capítulo 2 de Lucas. E tem a outra Páscoa que está no 22, que é a da sua morte. Então, duas Páscoas e o Atos vai ficar entre dois Pentecostes. O que abre, capítulo 2, que é o mais famoso, né? É o dia de Pentecostes, né? Estavam todos reunidos. Aquele texto clássico pentecostal. Assembleiano. Todos reunidos no mesmo lugar e aconteceu aquilo que a gente conhece como Pentecostes, né? Ele ligou mais ao que acontece ali do que a própria festa, né? E no final acontece o que no Pentecostes final? Está lá em Atos 20 em diante. 20:16 é quando Paulo sobe a Jerusalém na festa de Pentecostes e ele é preso. E vai terminar Atos com ele sendo levado a Roma. Então, como a primeira Páscoa em Lucas narra o crescimento de Jesus em graça, né? E conhecimento, Pentecostes narra o crescimento da igreja, né? E a segunda Páscoa narra a morte de Jesus, o segundo Pentecostes narra a prisão de Paulo em Roma. Então, olha como ele equilibra. Então ele vai seguindo. Então ele é um camarada que faz organizadinho. É um texto bem arrumadinho. De propósito, por quê? Porque ao organizar a história, uma história continua na outra. Por exemplo, a gente acabou de ver a do pecador, né, que sai justificado. Mas ele sai justificado e ele não faz nada. Né? Ele só foi justificado quando acabou. Então é só ele pecar de novo e voltar aqui e ser justificado. Aí você tem o quê? Qual é a continuação dele? A história de Zaqueu. O que o Zaqueu faz para ser justificado? Qual é a prova que ele dá que foi justificado? Ele tem que dar prova. Lá atrás ele não precisou, porque a história continua em Zaqueu. É assim que o Lucas faz. Ele conta uma parte da história aqui, no outro personagem ele continua. Então a teologia dele é uma teologia o quê? Que não se resume em um personagem.
Então a gente não pode pegar uma história e achar, não, isso aqui é o todo. Não, ela continua em outro personagem. Então, esse homem lá saiu justificado. Ele não fez mais nada, ele só orou, pronto, foi justificado. Pronto, não precisou de nada, só precisou orar e pronto, foi justificado. Aí vem a história de Zaqueu. O que faz o Zaqueu? Se arrepende, faz a restituição do pecado. Então ele continua a história do outro. Ele está dizendo que, ó, qual é a prova de que alguém foi justificado? Não termina ali. É o arrependimento e a restituição. Foi pecado. No conceito judaico lá da época de Jesus, não existia arrependimento sem restituição. A prova de que alguém se arrependeu é a restituição do que foi tomado. Então, Zaqueu faz o quê? Continua o outro. Como também, se você olhar no meio, tem o quê? O jovem rico. Jesus acabou de dizer o quê? Ó? Uma frase de Jesus aí no meio que ele vai dizer: é mais fácil o camelo por uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Isso está antes da história de Zaqueu, não é? Por que está antes? Porque o Zaqueu é o quê? É o contraponto disso. Porque Jesus não queria dizer que nenhum rico ia entrar no céu. Qual é o contraponto? O Zaqueu. Porque o Zaqueu faz o quê? É rico e conseguiu ser salvo. Na verdade, não é aquele que é apegado ao dinheiro. Isso aí. É Então, exatamente para que a gente não interprete, né, que é só isso aqui resulta naquilo ali, ele faz o quê? Uma história continua a outra. E aí vai assim. A gente poderia também pegar dos aqueles, então eu só preciso fazer as obras e eu estou salvo. E aí ele continua a história. Então o Lucas ele faz o quê? Ele faz por pedacinho. Só se você ler tudo que você pega a teologia dele inteira. Os personagens, cada personagem é um pedaço da verdade. Não é a verdade inteira. Para você saber a verdade inteira, você tem que acompanhar ele ao todo. De Atos, de Lucas a Atos. Você tem que pegar o todo. E ele faz o quê? Ele faz pedacinho. Você viu que aqui ele faz um pedacinho da mesma cena. E como se fosse, não sei se vocês já viram aquele filme Ponto de Vista. É um filme que conta a história de um atentado, só que aí ele mostra vários pontos de vista. Aí volta várias vezes na mesma cena. O filme não sai da mesma cena, né? É sempre a mesma cena, só que cada hora é alguém que estava lá que viu de um jeito. E cada vez que conta uma coisa que você não tinha visto antes. Mas é sempre a mesma cena, sempre a mesma explosão. Então, são vários pontos de vista de uma única cena. O Lucas faz o quê? Ele pega a mesma cena, que é o quê? O culto da mídia, e ele faz os vários pontos de vista. Aqui o do sacerdote, aqui o do pecador, aqui o do cordeiro, e vai. Então, é a mesma cena com diferentes pontos de vista. Isso é o modo de Lucas de fazer história. Ele pega a mesma coisa, vários pontos de vista. Ele pega a história da salvação e os vários pontos de vista, os vários detalhes que compõem. Então, se a gente vai pregar, você pregou um texto de Lucas, né? Você não terminou Lucas, você tem que continuar. Né? Não pode pegar aquilo ali e fazer a doutrina só naquele texto. Porque às vezes o problema que a gente tem com a doutrina é isso, que a gente pega um texto e isola. Só que tem outros textos. Aquele ali é uma parte, os outros são outra parte. Uma coisa que o Lucas faz para equilibrar também é que se você olha as cartas de Paulo, elas têm um centro na mensagem dele, que é a cruz. Não é assim? Pega todas as cartas de Paulo, o centro da mensagem das cartas paulinas é o quê? Jesus morreu na cruz do Calvário. Lucas, para equilibrar, faz o quê? O centro da mensagem de Lucas é o quê? Não é que Jesus morreu na cruz, é que Jesus ressuscitou. Então é o ressuscitar. Como equilibra o Novo Testamento? Porque você precisa das duas coisas. Você precisa do Cristo que morreu na cruz, você precisa saber que ele ressuscitou. Né? E não é só o Cristo que morreu, ele é o Cristo que ressuscitou. Então tem um equilíbrio ali. Para equilibrar, ele faz isso. E ele faz isso no texto por todo. Então, qual é a maneira dele de escrever? Por partes. E montando. É igual um quebra-cabeça. Vai montando, encaixando as pecinhas. Quando você olha o todo, você tem a teologia dele inteira, completa.
Ok? Em Lucas ele bota só o culto, né? Oi? Como fosse só o culto, né? É, Só o culto. você tem a cena, né, dali do culto, É. e ele vai trabalhando essa cena. Vai dividir em partes. Isso aí. Cada pedacinho você vê um ângulo de alguém. Né? Mas é a mesma coisa. E tudo isso era o quê? Era a mensagem lá do Antigo Testamento. Lembra que a gente falou que ele faz o quê? Ele quer mostrar o plano de Deus. Né? Ele pega aqui, tudo isso acontece dentro de um quadro maior. Né? Qual é o quadro que ele coloca aqui? E tudo isso que ele está descrevendo aqui acontece dentro de um quadro. Né? Isso aí. É o quê? Isso aí. E é o quê? Blade. Plano. Plano de Deus na história. Blade. Isso aí. É Blade. Que plano. Então, tudo acontece dentro do plano de Deus. Né? Então, ele vai colocar a necessidade como parte disso. Né? Necessidade, epifania. Profecia. Tudo isso acontece pela providência de Deus. Não é toda essa história que acontece. Dentro ele mostra como isso acontece. Né? Como que o plano de Deus anda, ele traça isso tudo aqui, e aí acontece isso aqui. Teokrastes, que é os atos de Deus. Deus tem um plano, mas o plano não só tem um plano. Eles têm um plano. Tem um plano de ficar rico. É um plano, né? E um plano. Mas aí o Lucas vai dizer o quê? Deus tem um plano, mas tem o quê? Os atos que tornam esse plano verdade. Né? Tem as ações que tornam o plano verdade? Então, isso é o que ele faz, até o praxis dele, os atos de Deus. Ou seja, Deus tem um plano, mas ele age. Tem ação. E essa ação é o que está dentro do Evangelho e de Atos. É a descrição do plano em ação. Deus tem um plano, mas ele também tem uma ação. Ele coloca o plano em ação. Esses atos de Deus, né, é que vão trazer o quê? Toda a teologia de Lucas. Tudo depende dos atos de Deus. Pegando os dois livros dele, você terá escatologia em Lucas, que é o quê? O final da história. O final da história acontece por quê? Só acontece se Deus agir. É pelos atos de Deus. Eclesiologia é o que? O povo de Deus. Existe um povo por quê? Porque Deus vai agir para que esse povo exista. Cristologia só existe por quê? Porque Deus envia o Cristo. Outra coisa muito importante em Lucas é o quê? O que mais Deus envia? Não precisa que Deus envie? O Espírito. Então, Deus faz. Só existe história em conclusão da história porque Deus está agindo. Só existe um povo de Deus porque Deus está agindo. Só existe o Cristo porque Deus está agindo. Só existe uma pneumatologia porque Deus está. Ele vai enviar o Espírito desde o começo. Já abre Lucas assim. Você vê que já dentro do ventre da Isabel, o que acontece? Tem um bebezinho lá que ele já é o quê? Cheio do Espírito. Quem disse isso?
Lucas. Né? Como ele vai acompanhar isso daí? E aí vai, o Espírito, aí a Maria, como que acontecerá isso? Como se sucederá esse tipo de coisa? Ele diz o quê? Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Né? Então, em Lucas é o quê? É o ato de Deus de enviar o Espírito que torna o plano de Deus verdade. O Cristo é anunciado. E aí ele é profetizado. Aí você tem lá Ana e Simeão. Eles vão o quê? Dar andamento profético lá à história do Cristo. Mas depende de quê? Dos atos de Deus. Nesse caso, no Simeão e Ana, entraria pneumatologia também, por conta do Espírito ter falado. O Espírito, isso aí, é o movimento do Espírito neles, né? Então, Lucas já abre com o movimento do Espírito. Também o Evangelho do Espírito Santo. Você vê que é ligado, né? A igreja, o povo de Deus. Aqui de baixo. Acredita? Obrigada. Bem brincado. Esse copo aí. Tem um pouco da vez. Ainda bem que não caiu em cima, quase. E a necessidade, né? Vai ser sempre aquela frase lá. É necessário, é necessário, é necessário. Vai acompanhar Lucas e vai acompanhar Atos. É necessário, era necessário, era necessário. Né? É sempre o quê? O plano de Deus em ação. Só que ele vai colocar isso dentro, tudo isso é o lado divino da coisa, né? Lado teológico, mas ele vai colocar isso acontecendo dentro da história humana normal. Então ele vai mostrar. Vai ser também o que vai mostrar que tem o quê? O Herodes. Em que época isso acontece? Na época de Herodes o Grande. Na época de Quirino. Né? O que o Quirino vai fazer? Era necessário que fizesse o quê? O censo. Ele vai impor lá o censo, que vai tornar necessário que Maria, que mora em Nazaré, viaje até Belém. Então, quem que torna necessário? Ele é o quê? O instrumento de Deus. Só que por que aí o Lucas coloca isso na história? Ele tem uma outra razão para enquadrar isso desse jeito. Porque todos os nomes que ele vai colocar, de Herodes, de Quirino e de outros governadores, serão pessoas que marcaram negativamente a história. Herodes é um perseguidor. Tudo isso aqui ele falou que ele está com o culto no centro, né? Aí, olha os nomes que ele coloca. Herodes. O que Herodes fez? Herodes confiscou as roupas dos sacerdotes. O sacerdote ele só podia oficiar com a roupa que foi estabelecida lá no livro do Êxodo. Não é assim? Sim. Lembra lá que tem todo aquele detalhe da roupa? O que o Herodes fez? Herodes confiscou a roupa do sacerdote. Ele confiscou as roupas, só foi devolvido aos sacerdotes depois do direito, já na época de Vitélio, muito depois. Né? Então, o sacerdote, quando chegava o dia do culto, que o sacerdote tinha que entrar no templo, ele tinha que pedir permissão a Herodes. Era Herodes dizendo o quê? Bom, até o Deus de Israel tem que pedir permissão para Roma para poder ser misericordioso. Então, quando chegava o dia aquele dia, que era uma vez no ano, que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, agora, na época de Herodes, tinha que fazer o quê? Antes de entrar no Santo dos Santos, ele tinha que ir lá no Herodes pedir autorização. Devolve a minha roupa aí, ia lá, usava, depois saía, devolvia, ficava no palácio. O Lucas coloca isso para mostrar o quê? Roma pensa que manda, Herodes pensa que manda. E ele coloca tudo isso aqui acontecendo, o plano de Deus acontecendo, todos os atos de Deus acontecendo, e aí ele enquadra com os personagens que se consideram os donos da história. Quirino foi quem? Quirino foi o camarada que, depois do sumo sacerdote, e colocou a família do Anás para ser sacerdote.
Anás, a família dele, depois que assumiu o sacerdócio, não saiu nem tão cedo. Foi o Anás que foi sacerdote, depois o filho, 5 filhos dele foram sacerdotes, na sequência que ele colocou. Depois o genro dele, que era da época de Jesus, que é o Caifás, e depois um neto dele. Então ele ficou, a família dele dominou. Ai, Mas não porque era sucessor, não, é porque era política. ai, Jesus. Então, Ai, Então o que Jesus. acontece ali? Mas só que quando ele faz Aí, isso. só de que aconteceu isso, tá? Ah, com certeza. Mas por que o Lucas, então, ele coloca esses personagens aí? Ai, ai. Porque esses camaradas, eles pensam o quê? Se eu pensar até perto. Que eles controlam a história. Na cabeça deles, se você lê o Lucas, você vai ver que ele coloca exatamente esses personagens. Herodes e Quirino, no meio disso aqui. Então ele está dizendo o que para a gente? Tem um plano de Deus acontecendo, tem os atos de Deus acontecendo, tem tudo isso aqui, Deus se movimentando. Só que dentro da história comum, o que parece? Na cabeça do imperador, é o imperador que manda. Na cabeça de Herodes, é Herodes que manda. E aí o Lucas faz o quê? Eles pensam que mandam. Por isso que ele mostra que é o quê? Um plano de Deus nessa. Porque o plano acontece como? Aí olha o que ele diz. O Quirino faz o quê? Ele dá uma ordem. Ele manda as pessoas irem para a sua cidade. Aí aonde ele coloca aqui, ó, era necessário. Aí ele, com isso ele está dizendo o quê? Que precisava que isso acontecesse? Não. É que o Quirino está debaixo da ação de Deus. Que o Herodes está pensando que manda, mas está debaixo do plano de Deus. Então quando ele diz assim, era necessário, ele está dizendo o quê? Essas pessoas que pensam que mandam na história, eles agem. Só que as ações que eles pensam que estão agindo contra, não estão. Eles estão só fazendo o quê? A necessidade é só o vento que empurra o plano de Deus para que ele ande. Esse Quirino é o mesmo Sirênio? Não. É o Quirino aí do capítulo 2. Verso 2? Isso. Não, o meu está parecendo Sirênio. Sirene? É. Este primeiro alistamento foi feito sendo Sirênio, governador da Síria. Ah, mas aí é o governador. Aí é outra coisa. mas O aqui Quirino aí é o... O Quirino era o governador da Síria. mas são personagens diferentes aí. O Cirino é um governador e o Esse aqui Quirino aí é é o o... Sirênio, o outro ali dela é Quirino. É aquele camarada que vai criar esse problema, né? O pessoal tem que sair da sua para ir em outro lugar, só que na verdade não é ele que está criando, é o que o Lucas vai dizer o quê? Ele pensa que está dirigindo a história, mas não é ele. Exatamente. A própria palavra evangelho, né? A gente sabe e tem ligado a Jesus, mas no mundo antigo, na época que o evangelho era notícia sobre o imperador. Era o nascimento do imperador, era o evangelho. Considerado o evangelho. Então, o evangelho era de quem? De César, o imperador. Só que aí o que o Lucas vai dizer? Dentro dessa história, onde o imperador pensa que manda na história, onde ele pensa que ele tem a boa notícia, não tem. É aquele olhar assim dentro. Por isso que não é o quê? Uma história documental. Porque de repente, se você estivesse lá na época, você ia olhar a história assim, você ia discordar do Lucas. Não é assim. Só que ele está olhando o quê? Por dentro da história. Quem realmente movimenta a história. Parece que são uns, mas são outros que mandam. Parece que é o imperador, parece que é Roma, parece que são todos eles. Mas aí o Lucas diz o quê? Tudo isso é Deus. É Deus que está mandando a história. Ele que está controlando tudo. Se chegar em Atos, vai ser a mesma coisa. Você vai pegar toda a história de Atos, tudo anda. Aí vem lá
o Agripa, que também é Herodes, né? Que é a continuação dos Herodes. E o Lucas ele vai fazer a mesma coisa que ele faz aqui com o culto, ele vai fazer com os Herodes. Né? Você tem um Herodes aqui, outro Herodes aqui, outro Herodes aqui, e cada Herodes vai casando um pedacinho da história. E todas elas vão mostrar o quê? Que Herodes não manda em nada, ele só pensa que manda. Quem manda mesmo é Deus. Você vai chegar lá em Atos, né? Vai ter aquele Herodes que vai, famoso, né? Que foi isso aí. Porque não deu? Porque ele não foi na escola dominical. Exatamente. Isso aí. Ele faltou a escola dominical e foi. Então o Lucas está mostrando o que com isso? Que eles pensam que controlam a história. Então existe uma história oficial onde os homens pensam que eles mandam. E existe a história verdadeira, né? A história por trás da história, que é onde eles vão agindo, só que o que acontece? Não é eles. Tem um plano em movimento. É verdade. E aí tudo que eles vão fazendo não atrapalha o plano. É o que o Paulo dirá lá na frente. Você vê que Paulo será preso em Jerusalém, será levado a Roma, prisioneiro. Para pregar o Evangelho. Você vê que Lucas começa com o templo e Atos termina na casa de Paulo. Não é assim? Olha lá, os versos finais, não é? Paulo em uma casa alugada em Roma, recebendo as pessoas e pregando o Evangelho. Ou seja, aquilo que estava lá em Jerusalém veio parar no centro do império. Como que aconteceu? Os homens perseguindo o Evangelho. Só que para Lucas não é a perseguição, é o quê? É o plano. Eles estão pensando que estão perseguindo e estão expandindo. Exatamente, eles levaram o quê? Então eles perseguindo levaram o Evangelho a crescer. Na verdade, eles empurraram, né, a coisa que estava lá em Jerusalém. Não tinha como sair de lá. Você vê que Paulo preso vai chegar a Roma. É isso que ele está dizendo que é o plano de Deus na história. Não é que Deus abre assim, vem e faz tudo acontecer, né? Não, é por meio desses camaradas, por meio dos decretos que eles criam, por meio das coisas que eles vão fazendo no meio do caminho, e Lucas vai acompanhando isso. No meio ele vai colocar como as intervenções, né? As epifanias são aquele momento de intervenção. Por exemplo, Paulo está indo pregando, aí de repente tem uma intervenção, porque ele quer ir para um lugar e Deus diz que não. Exatamente. O Espírito impediu dele ir para um lugar. Por que o Espírito impediu? A gente pensa, não, mas não tinha que pregar lá? Mas por quê? Porque tem um plano. E não é Paulo que manda no plano. Não é? Não era Paulo. Então ele tinha o plano na cabeça dele e falou, eu quero ir pregar lá. Só que tem o quê? Tem um outro plano que manda na história. Não era o dele. E logo depois eles foram presos, né? Paulo e Silas. E aí é onde ele vai o quê? Ele vai ter a visão, né? Porque ele vai ter a visão, passa a Macedônia e ajuda, que é onde ele vai exatamente pregar para as igrejas da Ásia Menor. Que ele não era para passar por lá, na cabeça dele. Que é onde vai ter a igreja dos Filipenses, por exemplo. Que mais tarde serão o quê? Os que vão sustentar o ministério dele. Não é? Você lembra que quando ele está preso lá, quem sustenta o ministério de Paulo? Que vai a Bel Prazer. Os Filipenses, que eram exatamente o pessoal que não estava na lista dele para pregar. E aí ele. Então, é o que todo o livro de Atos, todo o Evangelho de Lucas quer mostrar o quê? Que durante toda essa história, a perseguição de Herodes, a perseguição do Império, tudo que vai acontecendo, ele diz, e vai mostrando, mas tem uma história por trás. Tem alguém agindo que controla. E olha e diz, não, pode ir até aqui, pode ir até ali, pode perseguir até esse ponto e volta. E assim você tem a morte de Tiago, mas tem a libertação de Pedro. Não é assim? Tem alguém que controla as peças. Tá? É história, só que não é uma história, né, que você pode documentar, porque você não olha assim e diz, foi Deus que fez aquilo ali. Como que o Lucas sabe que foi Deus que fez?
Aí é uma história que a gente chama de história revelada. Ele sabe só que tem um plano, por quê? Por pura revelação, porque não tem nada escrito que é um plano. É a mesma coisa até hoje, porque se você olha o Atos, não termina, que a intenção de Lucas é justamente dizer o quê? Continua assim, até terminar a história. Se ele está tentando mostrar a identidade desse povo, que é a igreja, e esse povo continua, então ele está dizendo o quê? Continuará o plano, do mesmo jeito. Se você olha assim naturalmente, você vê a igreja sendo perseguida por Roma. Se você olha a história revelada, você vê o quê? Roma sendo dominada pela igreja. É o inverso. E se você olha desde o Evangelho de Lucas até Atos, você vai ver que eles vão tomando o território, pedaço a pedaço, parte a parte. Assim como o imperador, quando conquistava, ia tomando, você vê que o Lucas faz o mesmo trajeto com a igreja. Eles estão tomando o território. Mas só que isso é revelação. Eles vieram de lá para tomar e agora Estão a indo igreja daqui foi daqui para lá. para lá. Exatamente. Tanto que vai terminar com Paulo lá na capital, tomando o império. Só que isso não é visível. Ninguém na época ia olhar assim e dizer, é isso que está acontecendo. Se tivesse televisão na época, não ia aparecer isso no jornal. Né? A notícia seria... Foi preso um louco aí. Seria diferente. Só que na visão de Lucas, o que está acontecendo? A igreja está avançando. Então, isso deixa para a gente essa lição aí também sobre história. Como é que tem? A história tem as duas visões. Tem essa visão documental do que acontece diante dos olhos, todo mundo vê, e tem essa história que acontece por dentro, que só vê quem tem a revelação. Uma história que é revelada, ela acontece por dentro. Esse plano de Deus, ele não é assim, Deus aparece e fala, vou fazer isso, 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 e vai acontecendo. Não, vai acontecendo ao É o que acontece nesse tempo. revés. Toda a história de Atos é toda revés, toda ao contrário, né? Toda perseguição, todo contra, tudo o pessoal sofrendo. A impressão que dá é sempre que o império vai massacrar a igreja. Só que vai crescendo, 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 e eles vão tomando os lugares estratégicos, crescendo, e quando você vê, a igreja alcançou tudo. Ok? Ok. Está pronto para ter essa visão de Lucas aí da história? Ok. Vale até hoje, né? É a maneira. Então, existem duas maneiras de você olhar o que acontece. Fique em paz então. Né? Tem a maneira de você olhar como acontece a história na visão do mundo, e sempre a gente está perdendo. Né? Sempre está perdendo. Se você olhar assim, se você lê Atos da visão do império, a igreja está sempre perdendo. Eles são perdedores. Inclusive, as cartas que você terá escritas aos imperadores, quando eles perguntam, né? Principalmente na época de Nero, você vai ler as cartas, os romanos, né? Que escrevem cartas sobre os cristãos, eles vão dizer exatamente isso daí. São um povo, né? Subalterno. Não vão chegar a lugar nenhum. Uma minoria. Você tem na própria Roma, no ano 54, expulsaram, tinha uma disputa lá sobre um tal Crestes, eles expulsaram os judeus de Roma. O imperador fez um decreto e expulsou todo judeu de Roma. Não queria nenhum judeu lá. Essa coisa de Crestes provavelmente era a própria questão do cristianismo já. Aí começou os judeus virarem cristãos, isso deu uma confusão em Roma, ele foi lá e expulsou todo mundo. Só que quando ele expulsou todo mundo, eles se espalharam ainda mais. Que é quando tem Áquila e Priscila que vão lá encontrar o Apolo, essa história. Ou seja, na verdade, quando o imperador ele age contra, ele aumenta. Ele espalha o evangelho. Então ele passa a ser o quê? Ele pensa que é o inimigo, mas ele é o amigo. Demonstra como Deus nunca Ele perde faz o crescer. controle, né? Deus nunca perde o controle. Né? Exatamente. Você pega os discípulos de Jesus. Eles não queriam ir para lugar nenhum. Não. Você pega ali, Jerusalém, que maravilha. O Espírito desceu, todo mundo se une. Né? Aí todo mundo tem todas as coisas compartilhadas. Ninguém quer ir embora dali. Não.
Era um céu na terra. Quem queria sair? Ninguém. Então aí o que Deus usa lá? Usa a necessidade. Usa quem? Os inimigos. Aí vem o império, caça eles e espalha todo mundo. Para tirar da comodidade. E aí eles espalham e levam o evangelho para todo mundo. Deus não perde controle. Ou seja, a história toda chegar em de mim. Lucas e Atos é o quê? É uma história de um Deus que está sempre com o seu plano em dia. Sempre em ação. Está sendo perseguido? Está tudo É. sob controle. Exatamente. É Ele vai dizer. É bom pra ele aprender. Exatamente. E quando fica muito confortável, né? A gente não faz o que tinha que fazer. É hora de esparramar. Não é? É o que o Lucas vai mostrando. Então está sempre o quê? Não é o Paulo que controla, não é o Pedro. Quem que comanda? É o Tiago? Eles Não. até acham, né? É. Eles até acham. Nem eles dentro da igreja comandam e nem os imperadores comandam. Quem comanda é Deus. E ele vai ali. Ó. Então o Lucas escreveu para mostrar isso, ó, Teófilo. Vou te contar a história. Qual que é a natureza da igreja? A natureza adoradora. Aonde que ela adora? Aonde todo esse plano de Deus acontece. Quando ela mais adora, quando mais ele se torna em necessidade. Não é assim? Você vê, Atos 4, o Lucas vai dizer exatamente isso aí. A igreja está sendo perseguida, eles se reuniram, oraram e o chão tremeu. Não é? Exatamente. Então, é o Lucas dizendo que a perseguição causa mais avivamento deles, deixa eles mais crentes. Ok? Então, Isso levava eles a. Você vê só, diante de uma perseguição, eles foram orar. isso aí. É porque a maioria dos crentes. Diante de uma. A maioria das pessoas reclamam, questionam. Já vi muita gente reclamando, questionando, não tomando essa postura de oração. Que a gente mais vê. Fulano está contra mim, logo leva para o lado. Mas a gente tem que, eu estava até contando agora, a gente tem que, tá vigiando. Né? Então, por isso que a gente precisa disso aqui, Para né? receber O Senhor não a chama palavra para revelada. Para receber, senão a gente começa a ter uma guerra que não tem nada a ver com aquilo. Até Aí eu digo que eu preciso da pneumatologia. Espírito Santo falando comigo todo dia. Sim. E aí vai revelar para mim o que está acontecendo. Exatamente. qual é a situação. Porque o que a gente acha que é o inimigo é Deus. Quando você chegaria a essa conclusão? Quando você chegaria a essa conclusão que o Espírito impediu de pregar para alguém? Só uma revelação mesmo. Porque você fala isso, né? O Espírito me impediu de pregar. Você fala, não, isso não foi o Espírito. Isso foi o demônio, isso foi o diabo. Não é? A nossa cabeça não é assim? A gente sempre acha que o Espírito sempre vai colaborar para pregar para alguém. Como no naufrágio, e Paulo falou, não se preocupe, porque Deus me falou que ninguém tinha morrido. Isso aí. Então é uma revelação. É uma história. E toda essa história de Atos é sobre isso, sobre essa história revelada. Não, eu estava falando com ele que quando a gente vê o conforto, é como se a história tivesse parado. Isso. Né? Porque Deus não vai trabalhar no conforto. Se está confortável, parou. Aí quando começa a vir tipo, a perseguição ou algo acontecendo, é porque está se cumprindo o plano. Exatamente. Quando dá aquela pausa assim, né? É porque o plano está estacionado. Na história, no mundo, é sempre assim. Vai ser sempre esse movimento. E Atos, então, vai ser o tempo todo. Do capítulo 1 até o 28, vai ser o tempo todo. Saia da zona de conforto. Né? Ali. A gente fala que Atos é o quê?